passamos por duas alianças, na realidade, né? Vamos agora à terceira. A primeira, a aliança do Éden. A aliança do Éden é aquela que foi estabelecida ali no Éden com Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, em que Deus cria Adão e Eva, certo? Ele cria um mundo de forma geral. E ele ali agora estabelece uma aliança com eles de forma não direta, não existe uma palavra aliança ali, mas a gente pode ver que existem todos os elementos necessários para que se fizesse uma aliança, que foi justamente aquela aliança da vida que eles tinham feito ali no Éden. Adão e Eva, servos, mordomos de Deus, e eles agora ali estavam servindo ao Senhor através do domínio, através da sujeição deles, né, sobre a terra, sobre os animais. E domínio e sujeição, como a gente estudou, não querem dizer forçação, não querem dizer escravidão, não querem dizer nada disso. Quer dizer cuidado, quer dizer preservação, quer dizer sacerdócio. A gente já estudou isso. A primeira aliança, a aliança do Éden. Segunda aliança que estudamos na semana passada foi a aliança das águas. A aliança das águas, a gente viu que a humanidade, depois da queda de Adão e Eva ali, depois que eles pecaram, nós também vimos isso, de que eles agora, a humanidade começa a se decair, o pecado começa a se espalhar cada vez mais. E as pessoas agora começam a ficar más, em que todo o desígnio do coração do homem, ele se torna mal. Todas as ações do homem, elas se tornam maus, né? Todos os homens. A não ser alguns homens que são chamados de filhos de Deus. E dentre esses homens, Noé, ele acha graça, acha favor perante o Senhor. E por achar graça, por achar favor diante do Senhor, e apesar de que os homens estavam tão maus, e homens naquela época eram poderosos, o corpo ainda não estava tão destruído pelo pecado, certo? Por causa disso, aqueles homens poderiam fazer grandes coisas. E Deus resolve destruir a humanidade. Deus resolve fazer uma recriação naquele momento. E aí a gente vai estudar que foram ali 40 dias e 40 noites chovendo. E como a gente viu, não era só chuva, né? Era uma coisa assim, os elementos sobrenaturais estavam ali. A gente podia ver que a água saía das fontes do abismo, né? Como diria a palavra de Deus ali. E fica mais ou menos como o estado inicial da terra, sem forma, vazio e com as águas, né, pairando sobre aquilo. Mas a gente vê que Noé e sua família sobreviveram, porque Noé, ele constrói uma arca. Deus, ele dá as medidas, dá as orientações. Mas muito além da construção da arca, o Espírito de Deus estava segurando aquela embarcação. O Espírito de Deus estava ali protegendo. E com o seu povo estabelecendo uma aliança de proteção, renovando, a gente já viu isso, né? Deus, ele cria a aliança com Adão e Eva, e ele renova essa aliança da vida, né? Que a gente, duas alianças aí, do Éden e a das águas, se transformam em aliança da vida. E agora, nós vamos para a terceira aliança do Velho Testamento. E o título, vou pedir para o Jonas já projetar para a gente, dessa aliança. O título da nossa série, O Deus das Alianças, e o subtítulo de hoje é A Aliança da Carne, ou A Aliança na Carne, se a gente pudesse colocar melhor dizendo, tá? A Aliança na Carne. E, amigos, Deus, ele faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. E onde eu quero que você comece a abrir a sua Bíblia é em Gênesis, obviamente, no capítulo 11 agora. Gênesis no capítulo 11. E fique feliz porque semana que vem vai ser o nosso último sermão dessa série. O nosso último sermão dessa série com o título A Aliança no Deserto. O Aliança do Deserto. E aí a gente vai agora sair de Gênesis um pouquinho ali para a honra e glória de Deus. E nós vamos estudar sobre essa última aliança, que é a aliança estabelecida. E eu não vou falar não, com quem vai ser estabelecida, mas se você já sabe, segure aí a informação que semana que vem estaremos juntos, tá? Tudo certo aí, meu amigo? Deu erro? O que teve? O arquivo está aberto? Tá pronto, o João está providenciando ali para a gente. Enquanto isso, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou pedir para que um homem forte e valoroso, você, meu jovem, você que é homem forte e valoroso, me ajude aqui para descer esse púlpito aqui, para eu não quebrar isso. Deixa eu ver se eu consigo com o microfone. Pronto.
O medo é de fazer alguma coisa com o microfone, mas está tudo certo. Amigos, Gênesis no capítulo 11, você sabe que após o dilúvio, após que Noé ele sai da arca, ele sacrifica ali, a gente já viu, Deus estabelece uma aliança com eles, renova a aliança que foi estabelecida no Éden, e o símbolo da aliança é posto no céu. Qual o símbolo da aliança com Noé? O arco-íris, ô glória, o povo está sabendo, o povo está estudando a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor por isso. E logo após ali, existem as descendências, né? Ali na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 10, ele vai falar sobre a descendência dos filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos. Quem lembra o nome dos filhos de Noé? Fala para mim aí. Sem, Cã, Jafé. Glória a Deus, porque você está estudando a Bíblia. Você sabe. 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Só que se a gente for estudar basicamente ali a segunda parte do capítulo 9, tá certo? E também o capítulo 10, a gente vê que um dos filhos de Noé, ele desonra seu pai. E Cã, nessa desonra de Noé, ele acaba sendo amaldiçoado. Vou explicar para vocês uma coisa bem rapidamente, depois a gente pode trabalhar esse conceito melhor. Maldição divina não é Deus estabelecendo, jogando o mal por cima de você. É simplesmente a retirada da bênção. Então, meu amigo, quando Deus retira a bênção sobre você, isso instantaneamente gera maldição. Tá? Quando Deus ele gera a bênção para você, ele tira a bênção de você, isso gera maldição. E Cã, ele é amaldiçoado em toda a sua descendência. O que Deus está fazendo ali na realidade é fazendo uma previsão do que vai acontecer. E essa previsão do que acontece é de que a descendência de Cã, ela ia se desviar. E não presta atenção no slide não, presta atenção em mim aqui, ó. Em mim aqui. A descendência de Cã, do segundo filho de Noé, ela ia se desviar, porque ela estava indo pelo o mesmo caminho que os descendentes de Caim estavam indo. Enquanto isso, a descendência de Sem, e também a descendência em parte de Jafé, eles estavam tranquilos, eles estavam honrando o nome de Deus. E ali ele vai falando da descendência, vai falando da descendência, vai falando da descendência. E aqui eu trouxe para vocês, agora presta atenção no slide. E aqui eu trouxe para vocês, assim que o Zoom sair, pronto. Aqui eu trouxe para vocês um resumo do que já tinha acontecido até agora no livro de Gênesis. Existe a criação, existe a queda, a entrada do pecado. Depois disso, né, Caim e Abel tem história ali. A gente vai para o dilúvio, onde acontece uma recriação, acontece um reinício. E nesse reinício, depois desse reinício agora, acontece uma dispersão. Aí você vai me perguntar, como é que acontece isso? A Torre de Babel. Logo depois ali dos descendentes de Cã, todos os descendentes ali de Cã, eles começam a se reunir nas cidades, eles começam a juntar-se, a começar a fazer o mal naquele povo. Só que Deus havia dito para Noé, crescei, multiplicai, povoai a terra. Então o objetivo de Deus é que o povo saísse, que o povo não ficasse concentrado, porque ele sabia que onde tem muita gente reunida não dá coisa boa. E para provar isso eu vou te perguntar, onde estão os maiores criminosos ou as maiores taxas de criminalidade do mundo? Onde estão? Nas grandes cidades, nos grandes centros. Meu amigo, se você for ali em São Paulo, aquilo ali é uma vergonha, na Praça da Sé ali, na Estação da Luz. Se você for lá, onde é que a Cracolândia é? No centro de São Paulo. Estação da Luz. No Rio também. Então você vai vendo que toda vez que tem muita gente, os grandes centros, eles começam a se dispersar, eles começam a se acumular ali, e a maldade também começa a gerar ali. Deus, ele não era o plano dele, ele queria que dispersasse. E acabou que eles não dispersaram. E eles falaram bem assim, vamos construir uma grande cidade. Vamos construir uma grande torre, né? Para que se o dilúvio volte outra vez, não acreditando na palavra de Deus que disse que nunca mais haveria dilúvio, eles agora começam a construir uma cidade, começam a construir uma torre para exaltar o seu nome. E com a desculpa de que se o dilúvio viesse, a torre ia aguentar.
Aí, meu amigo, eu digo um negócio para você. Nem a torre ia aguentar se o dilúvio viesse. Nem eles ficaram lá também, porque Deus desce, confunde as línguas. E agora eles são obrigados a se dispersar pela terra. Um povo que falava determinada língua vinha para cá, um outro povo que falava a língua vinha para cá, um outro povo vinha para cá. E eles agora começam a se dispersar. E dessa dispersão, no capítulo 11, aí a gente vai voltar para a palavra de Deus agora, ele vai começar a falar sobre a descendência de Sem. A descendência de Sem. Só que eu não quero ler com você, pode ver aí, no capítulo 10, a Torre de Babel vai do versículo 10 do capítulo 11, a Torre de Babel, ele vai até o verso 9, do verso 10 em diante, do capítulo 11, ele vai falar sobre a descendência de Sem. Só que eu não quero ler todo com você sobre a descendência de Sem, tá? Eu quero ler especificamente 2 versículos desse capítulo. O primeiro versículo, ele vai estar aí, o versículo 20, eu botei ali qual? O versículo 10, né? Justamente. Botei o versículo 10 ali só para a gente saber o início, né, da passagem. Está dizendo, este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Aí começa. Aí vem gente, até que a gente chega no versículo 27. E é a partir daqui que eu quero ler com vocês. Atentem aí. Versículo 27. Pode olhar no telão, pode olhar na sua Bíblia. Eu recomendo que você olhe na Bíblia, que é para você ver se é verdade mesmo, se você ver se eu não errei. Vamos lá. Versículo 27, a gente vai ler aí até o 32, tá? São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E a Arã gerou Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão se chamava o quê? Qual o nome dela? Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai, ela era o quê, gente? Eita, pega. Sarai, ela era estéril. Detalhe importante. Não tinha filhos. 31. Tomou Terá Abraão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai sua nora, mulher do seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E vivendo Terá 205 anos ao todo, morreu em Arã. Eles deram, no caso ali, à terra, o nome do filho deles. A primeira vez que a gente vai ouvir sobre um rapaz aí chamado Abrão, ou, depois a gente vai acompanhar hoje, como você conhece ele, Abraão. Mas primeiro eu quero falar sobre Abrão. Esse homem ali, existe um detalhe sobre ele, que a gente pode ver que existe um destaque. Ele era o filho mais velho de Terá. Terá era um homem que era descendente de Sem, e por ser descendente de Sem, ele estava ali, tudo bonitinho, tudo tranquilo na casa dele. Até que Terá, eles resolvem sair da terra de onde eles estavam, de Ur dos Caldeus, que era uma cidade, tá? Ur dos Caldeus, que coincidentemente é a terra de um outro patriarca, que a gente vai estudar. Tá? E coincidentemente eles estavam nessa terra e eles estavam saindo. As pessoas naquela época, elas não eram como nós. Porque nós hoje a gente estabelece uma casa e para a gente sair dessa casa, se a gente sair dessa cidade é difícil. A gente vai e consegue fazer tudo. Se a gente quer alguma coisa, a gente vai no mercado e compra. Se eu quero viajar, eu pego meu carro, vou lá e volto. Só que naquela época não funcionava dessa forma. Naquela época, as pessoas eram conhecidas como seminômades. Como assim seminômades? Nômade é uma pessoa que sai de um canto para o outro. Como cigano. Sabe cigano? Tá num canto, tá no outro, tá no canto, tá no outro, tá no canto, tá no outro. Vai para um lado, vai para o outro. Tá numa cidade, tá no outro. Tá numa terra, já vai. E viaja. Um seminômade é uma pessoa que faz isso, mas não tanto. Ela muda de lugares, mas sempre quando acontece alguma coisa. E o espírito de profecia, através de Ellen White,
Jesus, através de sua serva Ellen White, que a gente acredita que é a voz profética para a nossa igreja, ele diz que Deus tinha separado Abraão, ou Abrão nesse caso, para uma missão especial. E separando Abrão para essa missão especial, ele pede que Abrão saia dessa terra, saia da casa do seu pai, de Ur dos Caldeus, para ir até Canaã. Mas como o pai dele ainda estava vivo, eles queriam acompanhar Abrão, porque Abrão era uma pessoa muito especial. E a gente vai ver ali na estante, mas eu já vou adiantar para vocês. Abrão, no nome, quer dizer pai exaltado. Então, Abrão, desde o seu nome, ele já tinha uma posição de liderança na casa. Ele já tinha uma posição de liderança. E nessa posição de liderança, todo mundo da casa de Abrão queria seguir ele. Até mesmo seu pai Terá. E eles vão andando e vão colocando. Só que aí agora, acontece uma coisa muito incrível. No capítulo 12, pode passar para mim, Jonas, por favor. No capítulo 12, onde ocorre o chamado de Abraão. E eu queria ler esse chamado de Abraão, do versículo 1 até o versículo 4, eu quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Aí ele vai falar uma coisa interessante. Eu queria que você destacasse isso aí. Se tem uma caneta, sublinha isso aí na sua Bíblia aí. Se você sublinha a Bíblia, sublinha. Esse é o momento para você. Sê tu uma bênção. Olha que coisa interessante. Dá uma pausinha aí. Deus, ele falou bem assim: Abraão, sai da sua casa. Eu vou fazer o que com você? O que ele ia fazer? Fala para mim. Uma grande nação. E depois disso ele fala assim: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, mas não vai ser pouco não, vou te abençoar muito. Eu quero fazer o seu nome crescer. O seu nome vai ser grande. O seu nome vai ser maravilhoso. Todo mundo vai ouvir falar de você. A terra toda vai falar de você. Só que no mesmo momento que Deus fala que ele seria uma bênção, que ele ia ter uma bênção, ele fala para Abraão assim, ó: sê tu uma bênção. Olha que coisa interessante, a primeira lição do sermão está nos primeiros versos de Gênesis. Toda vez que Deus, ele te abençoa, meu irmão, seja em qualquer aspecto, bênção financeira, seja numa bênção de saúde, seja na bênção de que você conhece a palavra de Deus, essa bênção, ela não pode ficar retida, essa bênção, ela não pode ficar guardada com você. Você precisa ser uma bênção para as outras pessoas. Vamos em frente. Guarda isso na sua memória. Está sublinhado aí agora na sua Bíblia. Olha o versículo 3 agora. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora sublinha de novo aí, ó, essa parte aí do último verso última parte do versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa incrível. Se Deus, ele ia fazer de Abraão uma grande nação, ele ia multiplicar de Abraão uma grande nação, é porque a família de Abraão, a nação de Abraão, ela ia abençoar todas as famílias da terra. Se a sua bênção é grande, meu irmão, minha irmã, a bênção que você precisa dar aos outros deve ser proporcional à bênção que você ganhou. Meu amigo, se você, minha amiga, se você é abençoada por Deus e você não repassa a sua bênção, olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos azuis, que não são nada azuis. Se você tem uma bênção e você não é uma bênção, você já está em falta com Deus.
eu e você já estamos em faltas com Deus. Se os nossos dons, se os nossos talentos naturais, se os nossos recursos, e aqui não só recurso financeiro, me entenda, pode ser o tempo, sua habilidade, às vezes você tem um talento de ser um construtor, às vezes você tem um talento de cantar, às vezes você tem um talento de pegar na mão da pessoa lá, às vezes você tem um talento de falar, às vezes você tem um talento de abraçar. Se o seu talento, às vezes você tem o talento de ser rico. Se você tiver o talento de ser rico, me avise aí, porque eu estou precisando de uma doação lá para o colégio. Em nome de Jesus. Brincadeiras à parte. Existem pessoas, meus queridos, que estão aí afora, que necessitam de nossa bênção. Que necessitam ser abençoadas por nós. E o método que você abençoa, o modo ou o tamanho da bênção que você dá, ele deve ser proporcional ao tamanho da bênção que você recebe. Porque senão eu e você já estamos em falta com Deus. Vamos à frente. Jonas, a Gi que está lá agora. Vamos passar. E ali, vamos destacar aí o versículo 3 a gente já destacou. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o verso 4. Verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Aí ele vai dizer que levou consigo Ló, que atravessou a terra, no versículo 6. E aqui eu destaquei o verso 7. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia o verso 7, ou que você olhe ali na tela o verso 7. Porque vai dizer o seguinte no verso 7. Apareceu o Senhor a Abrão, ou o Senhor apareceu a Abraão, em outra versão aí um pouco mais acessível. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E olha que coisa interessante, o verso 8 diz assim: passando dali para um monte oriente de Betel, armou a sua tenda, e ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha que coisa magnífica. Deus havia chamado Abraão. Deus ele havia chamado Abraão, e Abraão ele tinha ouvido a voz de Deus. Abraão ele não sabia para onde ele ia. Abraão ele não sabia o que aguardava ele. Só que Abraão ele ouviu a voz de Deus e falou: ó, você vai ser uma bênção. Eu vou te dar essa terra, vou dar essa terra à sua parentela. Você vai ser uma grande nação e você vai abençoar todas as pessoas. Qual era a prova que Abraão ia ter? Que ia acontecer isso? Nenhuma. Não tinha prova. Mas Abraão ele confia, e como a gente vai ver, Abraão ele confia em Deus de tal maneira que isso acontece na vida dele extraordinariamente. Segunda lição para você, logo no comecinho do nosso sermão: se Deus te chama, você tem que atender, mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja. E eu tenho certeza que Deus ele já te chamou. Sabe por quê? Porque se você estava em um lugar e você ouviu a voz de Deus falando: esse não é o lugar para a gente, esse não é o lugar para a minha família, esse não é o meu lugar, e você muda de lugar, você vem para cá no sentido onde você agora está, é porque Deus ele está falando com você. Deus ele está te abençoando, e Ele quer que você também seja uma bênção para as outras pessoas, as pessoas ao seu redor. E aí agora, se você acompanha aí a história de Abraão, Abraão ele vai para o Egito, ele fica ali na terra, tá, do Egito, e no Egito acontecem diversas coisas. A mulher de Abraão, Sarai, ela era muito bonita, muito linda. E acontece que Abraão ele era meio irmão de Sarai. Naquela época, como não existiam tantas pessoas, as pessoas se casavam, davam de casamento assim com os parentes. Depois o Senhor vem e proíbe isso, Deus vem e proíbe isso. Mas naquela época acontecia isso. E Sarai ela era meia irmã de Abraão. Só que Abraão, quando ele estava indo para as terras, ele tinha medo do povo olhar para Sarai, olhar para você e falar: rapaz, essa mulher é bonita, viu? Eu acho que eu vou tomar essa mulher para mim. Sabe qual era a maneira mais fácil de tomar a mulher da pessoa? Mata o marido.
Aí, vocês que tem a mulher bonita aí, ó, volta lá naquela época. Volta lá naquela época, o cara, se fosse mais forte que você, tiver mais poder que você, e olhar a sua mulher bonitona aí, hein, meu irmão? Já pensou? Que coisa? Olha a mulher aí bonitona do lado e fala, assim, rapaz, vamos dar um fim nesse cabo aí, que essa mulher vale a pena. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. E Abraão, ele ficou com medo daquilo. Ele, com medo de as pessoas matarem, ele fala para Sarai, ó, toda vez que a gente chegar numa terra estranha e tiver alguém mais poderoso que a gente vai fazer o seguinte, você vai ser minha irmã. Eu vou falar como você é minha irmã e você vai acontecer isso. Só que lembra que Deus tinha dito, eu vou abençoar quem te abençoar e vou te amaldiçoar quem te amaldiçoar. E acontece isso no Egito. O faraó, que era o rei do Egito daquela época, ele olha para Sarai e fala, ei, rapaz, mulher bonita. Lembra que Abraão tinha 75 anos e Sara não era tão mais nova. Então Sara tinha pelo menos, brincando aí, 60 anos. Imagina um rei chegar para uma mulher de 60 anos, olhar para ela e falar, rapaz, esse eu quero para mim. Imagina, a mulher não era qualquer coisa, ela era linda, era fenomenal. E acontece que Abraão, ele vai e fala assim para ela, ó, ele é meu tal, minha irmã, tudo certo. Aí ele fala, então vem para cá, pai, traz para cá, vem para cá, eu quero casar com você. E no momento que Sarai vai para casa, esse faraó de noite, ele tem um sonho, ele não chega nem a tocar nela. Ele tem um sonho e que Deus chega para ele e fala bem assim, não toque nessa mulher, porque aquele homem, marido dela, ele é meu servo. Ele é uma pessoa especial, diferenciada, separada. E se você tocar nela, vai cair grandes maldições sobre a tua casa, o teu país todinho vai cair maldição. E o faraó acorda aquele sonho desesperado, chega para Abraão, meu amigo, por que você fez isso comigo, rapaz? Como é que você pode fazer um negócio desse? Meus amigos, tem uma coisa que às vezes é muito difícil para a gente fazer. Confiar em Deus plenamente, mesmo enquanto as adversidades, mesmo enquanto as outras coisas não ajudam a gente. A gente quer enganar. Às vezes a gente quer mentir. Mas não, é meia mentira. Não era totalmente mentira. A gente fala assim, o trabalho da gente às vezes... Eu não sei quem é vendedor aqui. Eu fui, como eu disse, eu me formei em outra faculdade. Eu era vendedor. Eu era representante de uma marca fora do país. E às vezes a gente fica tentado em falar, ó, tem essa qualidade aqui a mais. Tem uma coisinha aqui a mais, aqui é diferente, vem pra cá, o outro lá é meio assim. Porque a gente fica com medo, a gente quer fazer as nossas coisas, bater as nossas metas, desenvolver o nosso produto, desenvolver o nosso negócio. Mas a gente não precisa disso. Às vezes é só por proteção. Às vezes a gente está aqui tipo, não, mas eu não vou fazer isso porque vai que acontece alguma coisa errada e tal. Queridos, compensar, fazer a vontade de Deus é sempre mais importante e é sempre o mais correto a se fazer. Porque mesmo que aconteçam alguma coisa que nos prejudique, Deus ele está no controle. Deus está no controle. Você acha que Deus tinha chamado Abraão, ou Abrão, naquela época, para ele ir morrer no Egito? Chamou? Tem uma missão. Você vai ser uma grande nação. O cara não tinha nem filho ainda, 75 anos. Deus já ia realizar um milagre na vida dele e ele já sabia. Tinha que ter. Exatamente. Então a gente precisa entender que Deus ele tem um plano para a gente. E se ele tem um plano para a gente, não são as coisas desse mundo que vão influenciar a gente. Mas agora eu quero entrar com vocês e adentrar um pouco mais. Isso acontece outra vez também. Abraão, mesmo com o cuidado de Deus, isso ele acontece outra vez. No capítulo 14 do livro de Gênesis. Só que eu não quero nem ler com vocês isso daí. Eu não quero nem ler com vocês o capítulo 14. Eu quero no capítulo 15. No capítulo 15. Porque depois que essas coisas já tinham acontecido, Abraão ele estava junto com o seu sobrinho Ló. Foi a única pessoa da casa do pai dele, né, de familiar, que ele levou, porque ele considerava Ló um filho. E o pai de Ló já havia morrido. E ele levou Ló, e eles agora, depois que eles ficam numa terra muito juntos, eles começam a ter confusão, né, com os pastores dele. Imagina, mas 10 mil ovelhas, tinha lá 20 mil ovelhas, 20 mil camelos, não sei quantas coisas, e o pasto era pequeno, e agora começa a discutir, um briga com o outro. Ele falou, para a gente não ter desavença, nem entre mim e você, entre os meus servos e os seus servos, a gente vai se separar. E eles se separam.
Só que os reis daquela época, agora que estavam menor, ele falou assim, opa, agora a gente vai pegar Abraão, esse cara é abençoado demais, vamos lá atrás deles, sequestram Ló. Abraão vem junto a um exército, vem atrás de Ló, resgata Ló. Mas o preço que Abraão pagou é muito grande, sabe por quê? Porque Abraão teve que matar e destruir muita gente. E Abraão, ele era um homem de Deus, ele não tinha prazer nisso. E pensando naquilo, Abraão, ele começa a pensar naquelas cenas de violência, ele começa a ver aquelas coisas, começa a ver aquelas cenas de violência, começa a ver aquilo tudo, e aquilo na mente dele não fica bem. Ele falou, como é que Deus quer que eu seja uma grande nação? Eu não tenho filho ainda, já estou mais velho, já passou um tempão, já passou quase 25 anos, 23 anos mais ou menos de passado, quase 25, daquele primeiro dia que a gente leu ali, no capítulo 12, em que Deus me chama e agora matando gente, não tenho filho, o que eu vou fazer? E agora, Deus ele aparece para Abraão mais uma vez. Olha o verso 1, que coisa bonita. E vamos ler junto o capítulo 15 do livro de Gênesis. Verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e lhe disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. E o versículo 2, presta atenção, respondeu Abrão, Senhor, Deus que me haverás de dar, ele faz uma pergunta, né? O que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, né? O meu servo Eliezer. E disse mais Abrão, a mim o Senhor não concedeu descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Vai ser uma pessoa que é seu filho, carne da sua carne, vai ser essa pessoa. Versículo 5, então ele o conduziu até fora e disse, olha para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se é que você pode. Ele disse, assim será a sua posteridade, sua descendência. Agora, olha que coisa bonita. Eu quero que você olhe para essa imagem. Olha para essa imagem aí, tem um verso ali, mas eu quero que você preste bem atenção. Eu fiz questão de pegar essa imagem de um homem só, olhando para o céu, refletindo e ouvindo a voz de Deus. Numa visão, no caso, né? Numa visão. E eu imagino que nessa visão, Abraão estava ali, cansado e temente porque ele tinha acontecido várias coisas, ele não conseguia entender, não conseguia ver como Deus ele ia fazer as coisas através dele. Como é que Deus ia dar coisas para ele, ia dar uma nação, se o cara não tinha nenhum filho? Tinha um filho. A mulher era estéril. Ele já tinha 90 e tantos anos. Mas Deus ele fala, Abraão, não fique preocupado não. Sai aí. E eu não sei se ele saiu na visão ou saiu literalmente. Aparentemente parece que foi na visão, né? Ele olha para o céu e ele vê, olha para esse céu aí. Eu quero um desafio, vou propor um desafio aí para vocês. Quem contar quantas estrelas, não é nem no céu todo, é só nessa imagem. Quantas estrelas tem nessa imagem aí, ó, eu vou dar R$1.000. Conta aí. Dá para contar? Dá para contar? Não dá. E ele fala assim, Abraão, olha para esse céu, olha para as estrelas, conta, se você é que você pode. Deus ainda fala assim, né? Se é que você pode, conta aí. Assim vai ser a sua descendência. E eu quero que você passe, dá uma passadinha aí, por favor. Sabe qual é o mais interessante? Abraão, ele fez o quê? Ele creu no Senhor, mais uma vez. E isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão, ele creu mais uma vez. Só que sabe qual é o mais interessante? Ele crê, verso 6. Mas, verso 7, o que ele vai dizer? Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar herança por essa terra. Só que Abraão agora, o pai da fé, pergunta a Abraão a Deus, como eu saberei que hei de possuí-la? Até mesmo quando o cara está crendo, o cara ainda está com aquela duvidazinha. É bem característico da gente, né? Fala, não, eu acredito, mas
Como é que vai fazer? Como é que vai rolar o negócio? Como é que vai ser? Me ajuda. Verso 8, ele pergunta, Senhor Deus, como eu saberei que hei de possuí-la? Aí o verso 9, ele diz, aí agora eu quero que você preste atenção. Começa a prestar atenção aí, em nome de Jesus. Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E tomando todos os animais, partiu-os pelo meio e pôs em ordem as metades, uma defronte das outras. E não partiu as aves. E as aves desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Qual é a ordem aqui? Atenta só para a gente colocar. Abraão, ele chega, né, ele acorda da visão. Eu não sei se Deus acordou ele na hora de ver o céu, né? Mas aparentemente parece que sim. Ele vê o céu lá, ele fala, como é que eu vou saber isso? Como é que vai acontecer? Ele falou, beleza, eu vou te mostrar. Pega vários novilhos, corta eles ao meio, só que não as pombinhas. Aí ele corta no meio. Ele coloca aqui, uma 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 aqui, e as avezinhas. E agora ele está lá. E fez o que Deus mandou. Só que agora as aves começam. E Abraão lá, enxotando os pássaros. Os urubus, né? Os corvos ali. Os urubus queriam comer e acontece isso. E agora a gente vai ver. Vamos ver. Verso 12, capítulo 15. Ao pôr do sol, era de manhã, quando Abraão acordou, provavelmente ali, queria o negócio, Deus, Abraão sacrifica. No pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas os acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será conduzida a quê? Eu quero que você fale, eu quero que você leia mais alto. E será conduzida a quê? A escravidão. Chega para Abraão, Deus fala para Abraão assim, a sua descendência que eu estou te prometendo, ela vai ser conduzida à escravidão. E será afligida por quantos anos? Misericórdia, 400 anos. Mas eu também julgarei a gente que tem de sujeitar-se, ou seja, quem está escravizando eles, eu vou julgar eles também. Aí termina dizendo, e depois eles sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, quer dizer que ele ia morrer, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sabe o que quer dizer isso? Existiam pessoas naquela terra, que Deus tinha prometido, e Deus tinha dito para Abraão que ele ia tomar aquela terra. Mas mesmo tomando aquela terra, ele falou bem assim, não se preocupa, vocês vão para a escravidão, vocês vão aprender algumas coisas, vocês vão ficar lá por 400 anos, começando de Abraão ali, né? 400 anos vocês vão ficar ali, em escravidão. Só que na 4ª geração a gente vai voltar, você vai voltar. E agora eu vou julgar todos esses povos que estão aqui. Porque essas pessoas que estão aqui, elas são maus, elas precisam ser derrotadas, mas ainda há chance de perdão para elas. Olha que coisa! Pessoas más, que não adoravam a Deus, não acreditavam no Deus verdadeiro, que Deus fala bem assim, segura a onda, a gente não vai fazer nada agora, porque eu ainda quero dar mais oportunidades para elas se arrependerem. Eu e você, como um povo de Deus, como os escolhidos de Deus, que a gente crê hoje, nós precisamos acreditar também na misericórdia do Senhor. Sabe quem é que julga? Sou eu? É você? Quem é que julga? É Deus, é Jesus. Se Ele somente é quem julga, nós temos que deixar o julgamento para Deus. Porque Deus, Ele não nos chamou para ser juízes, para ser executores de juízes. Deus, Ele nos chamou para ser o seu povo. E a gente vai ver isso aqui novamente. Verso 17, olha esse verso agora, que impressionante. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, fez o quê? Passou sobre entre os pedaços. E naquele mesmo dia, fez o Senhor, aí a palavra mágica, fez o Senhor o quê? Aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreus, o Cananeu, o Girgazeu
e os jebuseus. Todos os povos que estavam ali, que não eram serventes a Deus, que não serviam a Deus, eles iriam ser tirados ali, aquela terra ia ser de Abraão. Foi a palavra do Senhor. Você lembra logo no começo, lá no primeiro slide, eu nem coloquei aqui para a gente não precisar se ater muito, senão a gente ia demorar muito tempo. Eu falei que a aliança, ela é o quê? Um pacto, um contrato. E naquela época, era justamente desse jeito que eles faziam. Lembra que eu te falei que a expressão para afirmar uma aliança, para começar a aliança, a gente vai ver isso novamente? Acho que já pode passar, gente, por favor, o slide. Eu acho que já está aqui. Pode passar novamente, a gente já leu. Passa mais um, a gente fez a aliança. Exatamente. A palavra, a gente aprendeu 2 palavras em hebraico. Alguém lembra da palavra que a gente aprendeu em hebraico? Karat Berit, exatamente, temos aqui ó, o nosso hebreu aí, o judeu entre nós, ó glória. Karat Berit quer dizer cortar a aliança, justamente isso. Sabe por que se chamava cortar a aliança? Porque naquela época as pessoas, elas faziam isso, elas faziam um pacto, elas pegavam coisas preciosas para elas, colocavam uma do lado do outro, representando um lado uma metade, outra dava outra metade, e agora eles dois passavam sobre o meio daquelas oferendas ali. É como se hoje a gente pegasse a nossa caneta, eu tenho a minha via do contrato, você tem a sua via do contrato, e eu faço o que no contrato? Assino. E a outra pessoa vai e faz o que no contrato também? Ela assina. Só que olha que coisa interessante. No verso 17, quando diz que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou por aqueles pedaços, Ellen White disse que aquela tocha de fogo, sabe quem era? Era Jesus. Olha que coisa linda. O Senhor propriamente fazendo uma aliança com Abraão. E agora o Senhor passa no meio das trevas, iluminando, prometendo a Abraão, ele mesmo, estabelecendo uma aliança com ele, de que ele seria um grande povo e que aquela terra era dele. Pode passar, Gi, por favor. Amigos, o próprio Deus, ele está querendo estabelecer uma aliança conosco. Mas olha que coisa interessante. Agora nós vamos dar um pulo para o capítulo 17. O capítulo 17. E acontecem algumas coisas ali. No capítulo 16, antes só da gente ler, antes só de eu explicar para vocês isso aqui, o capítulo 16, Sarai, ela fica com medo. Ela duvida da palavra do Senhor. E duvidando da palavra do Senhor, ela propõe a Abraão, fala, o Senhor não cumpriu ainda a promessa. Eu não tenho filhos. E naquela época existia um costume de uma senhora que não tinha filhos, ou mesmo a que tinha, dar um presente para o seu esposo, que era uma outra mulher. Dava uma concubina para ele. E dando essa concubina, aí ele podia ter filhos com ela. E você sabe a história, provavelmente alguns de vocês já sabem, Agar era essa serva, e Deus, a Sarai, ela dá essa serva para Abraão, e Abraão, ele tem um filho com essa mulher, que se chama Ismael. Só que Deus havia dito que Sarai era que ia dar um filho para ele. Deus, ele havia dito isso. E Abraão e sua esposa, eles duvidam do Senhor ali, por um motivo muito fútil, eles não estavam conseguindo ver o que Deus queria para a vida deles. Mas acontece aí no capítulo 17, preste atenção aí no versículo 17, capítulo 17, versículo 1, diz o seguinte: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor Deus e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Mais uma outra vez ele diz, farei uma aliança, ou no caso aqui, não é farei, é o cum berit. Você lembra, meu irmão, que a gente falou que tinha karat berit, cortar, e a gente também tinha cum berit. Esse cum é a palavra que aparece lá com Noé. É a mesma que aparece aqui mais uma vez, fala assim, eu farei uma aliança, mas Deus já tinha feito uma aliança. Então, não é a tradução mais perfeita, não é fará, é confirmaria.
Ó, eu vou confirmar a minha aliança com você. Do mesmo jeito que ele fala com Noé, eu vou confirmar a aliança da vida que eu fiz lá no Éden. Vou confirmar com você. E confirmando a aliança, ele vai dizendo ali, ó, confirmarei a aliança entre mim e ti, multiplicarei a tua descendência. E prostrou-se Abrão com o rosto em terra e falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão não será mais o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações eu te constituí. Farei-te fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. E estabelecerei, confirmarei, novamente ele fala, confirmarei a minha aliança entre mim e a tua descendência, no discurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. E dar-te-ei descendência à terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua eu serei o seu Deus. Olha que coisa interessante. Abrão, ele tinha um nome. E esse é o motivo que Abrão deixa de ser Abrão para ser Abraão. Sabe o que acontece ali nas línguas? Nas línguas no hebraico, o primeiro nome que a gente tem ali na sua esquerda, está ali Abram em hebraico. Abram. Só que muitos é aquela palavra ali que está, que é Ramon, meu hebraico está enferrujado. Está ali Ramon, tá? E esse Ramon que está ali, ele quer dizer muitos. Só que a raiz, a primeira parte, ou a parte principal da palavra é Ra. Então Deus pega a raiz de muitos e coloca no nome Abram. E agora ele deixa de ser Abram para ser Abraham, que seria o nome original. Ou seja, ele deixa de ser somente um pai exaltado, que é Abrão. E agora ele passa a ser Abraão, um pai exaltado de quê? De muitas pessoas. O nome de Abraão que ele colocava ali, que ele carregava agora, simbolizava a promessa que Deus tinha feito na vida dele. E agora a gente já vai agilizar, a gente já vai ver mais rapidamente. Pode passar, Gi, por favor. Olha que coisa interessante, eu quero ver com vocês agora. Ele muda também o nome de Sarai, tá? Muda o nome de Sarai para Sara, que quer dizer princesa. Ele muda o nome para as princesas. E no verso 17, perdão, não é o verso 17, é o verso 10. O verso 10 aí, ele vai instituir o sinal da aliança. A gente já viu a aliança está feita, só que ele vai instituir o sinal da aliança. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência. Versículo 10, no capítulo 17 ainda. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será por sinal de aliança entre mim e vós. Sabe o que é circuncidar? Se você não sabe, se prepare aí, viu? Vai dar uma agoniazinha aí, você. Circuncidar o prepúcio é você tirar justamente é quase isso, porque a fimose na realidade é uma condição em que o prepúcio, que é aquela pele, né, do pênis do homem, aquela pele do pênis, tá? Ele fica ali. Fimose, ele não se retira aquilo, ele não consegue mover aquilo. E a cirurgia, que é a circuncisão, é justamente a retirada de parte daquela pele. E agora Deus estabelece uma aliança com Abraão, literalmente na carne dele. Porque aquilo simbolizava um cuidado, não somente com Abraão, mas também com a sua descendência. E o instrumento de Abraão de descendência é justamente o instrumento sexual, o sistema reprodutor. E aquilo ali naquela época, alguns especialistas dizem que isso ajudava muito naquela época aquelas pessoas que não tinham tanta higiene pessoal, que não tomavam banho, né? Se você é pai, já foi pai, ensina seu filho. Minha mãe me ensinava isso, meu pai me ensinava isso. Você tem que lavar e tal, bonitinho. Mas o poder de Deus ele estava sendo revelado na vida de Abraão. Não era simplesmente pela fé, não era simplesmente por isso, não. Era uma teologia, no caso a gente pode dizer assim, né? Prática. Um cuidado de Deus prático. Na higiene. E a gente vai ver depois, o povo de Israel, Deus institui banho. Deus fala assim, vocês têm que tomar banho, viu? Você não pode comer determinado tipo de alimento, porque esses alimentos são imundos.
Esses alimentos aí que vocês estão tendo aqui, que a gente vai tirar da dieta, do regime de vocês, eles não fazem bem para vocês. Eles não fazem bem. Então, tudo isso, esse cuidado de Deus, e é por isso que hoje a gente ainda tem isso, não a circuncisão mais, porque aquilo era um símbolo da aliança de Deus, e agora que depois que Jesus vem, a gente já sabe tudo isso, Jesus vem, ele tira esses sistemas. A parte de você conservar a higiene, o alimento, fazer tudo isso, ela continua. Ela continua. Mas tudo isso começa na preocupação de Deus em ser não somente um Deus de teologia teórica, de fala, mas um Deus prático. Um Deus que quer que Abraão seja perfeito diante dele. Pode passar 2 slides, por favor, aí. Eu não sei se é o Beto que está aí, se é a Gi, se é o Jonas. Passa mais um, por favor. Ele vai dizer assim, ó, o incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois ele quebrou a minha aliança. A recompensa da quebra da aliança de Deus era justamente o extermínio. Pode passar mais uma vez, vamos acelerar um pouquinho aí. Hoje a gente vai terminar mais cedo, em nome de Jesus. Então a gente tem um sinal agora da aliança. Se o sinal da criação, o sinal do Éden, qual era o sinal do Éden mesmo? Vamos lembrar aí? O sábado. O dia da criação não, o dia de lembrar que Deus criou, né? Era o sábado. O sinal do dilúvio, qual era? O sinal das alianças das águas, qual era? O arco-íris. E agora a gente tem um sinal da aliança que é justamente a circuncisão. Mas não é somente a circuncisão, sabe por quê? Porque Deus ainda precisava realizar algo na carne de Abraão, que era justamente Sara ter um filho. E eu não vou dizer para vocês, foi por causa da circuncisão que Sara teve um filho, que não sei o quê, Deus fez isso e aquilo, e a ciência, aquilo tudo. Eu não vou dizer isso para vocês, sabe por quê? Porque aquilo simplesmente, somente foi um milagre de Deus. E a aliança da carne que Deus estabelece com Abraão, ela vai muito mais do que simplesmente a circuncisão. O sinal da aliança, ele vai muito mais do que isso. O sinal próprio, e é por isso que eu fiz questão de colocar a aliança na carne, porque a gente pensa que é justamente o símbolo da aliança essa circuncisão, mas não é só isso. A completude ela acontece quando Abraão, ele tem um filho da sua própria carne, da sua esposa, um filho que era impossível de ela ter. O sinal da aliança, do Deus das alianças, é a impossibilidade. Sabe por quê, meus irmãos? A gente está estudando de Deus, está estudando que Ele é maravilhoso, que Ele deu um dilúvio, que Ele cria com a sua própria palavra. Mas sabe qual é o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida? Não é dar um filho para a gente. Deus, ele pode dar o ouro, pode dar a prata, ele pode te dar uma casa, pode te dar um carro, ele pode curar a sua doença, ele pode fazer qualquer coisa que você quiser, mas o maior milagre que Deus faz na minha e na sua vida é a transformação de homens e mulheres pecadoras em homens santos. Não pense por nenhum momento que Abraão era perfeito. Abraão, ele omitiu ali, deu aquele jeitinho dele, ele meio que, se você for colocar, o pai da fé que a gente chama, ele duvida diversas vezes, ele fica, mas senhor, e aí, como é que faz? Não é uma dúvida assim, né? Ele fica meio inseguro, ele fica muito inseguro. Mas o maior milagre que Deus pode realizar na nossa vida, meus irmãos, entenda isso, veja quem você é. Quando eu olho para mim, o que eu vejo? Quando você olha para você, o que você vê? O maior sinal da aliança que Deus está querendo estabelecer com a gente, meu irmão, é que Ele quer transformar você, é que Ele quer transformar a mim, um homem pecador, nojento, sujo, em um homem santo, limpo, e que não é somente santo e limpo para Ele, mas Ele é limpo e santo para espalhar para as outras pessoas a santidade. Abraão, ele tinha um símbolo da aliança ali com ele, gravado agora na sua carne. Ele fez isso com todo mundo. Pode passar, Jonas. Ele fez isso com todo mundo da sua carne. Pode passar aí. Meus amigos, é muito interessante isso que a gente está vivendo, isso que a gente vê. E agora eu quero pular com você
mais uma vez. Abraão, ele duvida mais uma outra vez. E ele disse bem assim, o nome do teu filho aí vai ser Isaac. Isaac quer dizer ele riu. Porque quando Deus fala para Abraão bem assim, Abraão, você vai ter um filho. E Abraão ajoelhado, o cara está ajoelhado, imagina, está ajoelhado, dá uma risada, fala assim. Como é que o homem de 90... o capítulo, o versículo, o capítulo 17, no começo ele fala, 99 anos. Como é que o homem de 99 anos vai ter o filho? Mas o filho vem. E o filho vem em Gênesis 22. E esse é o versículo, a gente está se aproximando já do final, que eu quero ler com você. E eu não sei se você sabe o que acontece no Gênesis capítulo 22. Acontece que Deus, ele pega o filho do milagre. Ele pega Isaac, o filho do milagre, que Deus tinha prometido durante tanto tempo. Pelo menos, Abraão começa a nossa história com 75. 24 anos, pelo menos agora. Ele tem. E aí agora Isaac nasce, do filho da promessa, o filho do milagre. E Deus fala bem assim para Isaac. E a gente não vai entrar muito nesse assunto porque não é o dia. Mas um dia eu vou fazer um sermão para vocês sobre isso. Pega o teu filho, o teu único filho. E Deus destaca ainda, o teu único filho. Aquele que você tanto ama. Sabe o que você vai fazer com ele? Você vai matar ele. Você vai sacrificar ele perante mim. Sabe o que Abraão fez? Pegou a faca, o cutelo, pegou a lenha, o fogo e levou Isaac. Por 3 dias, levou Isaac até o Monte Moriá. Sabe para fazer o que com ele? Para sacrificá-lo. Sabe o que o livro de Hebreus fala? O livro de Hebreus fala que Deus, Abraão ele não questiona a Deus agora. Ele não pergunta por quê, ele não pergunta como. Mas Abraão agora ele conhece a Deus e ele sabe que Deus, mesmo se tivesse pedido o sacrifício dele, ele fala bem assim, que Deus ele era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaac, se assim lhe aprovesse. Sabe qual é o mais interessante? Abraão não achava que Deus ia livrar Isaac. Abraão não achava que Deus ia livrar Isaac. Durante 3 dias, Abraão estava andando ali com um filho que na cabeça dele estava morto. Ele ia fazer. Ele ia fazer. Porque a vida de Abraão agora tinha sido completamente transformada. Não existia um pingo de dúvida em Abraão. A senhora White fala que ninguém no mundo sofreu uma tentação ou uma provação, né? Quem tenta é o diabo. Uma provação daquela forma. E ninguém vai passar por uma provação de dar o seu filho, dele mesmo, se agrar e sacrificar o seu filho. E a morte não era coisa de qualquer coisinha não, tá? Quando você ia imolar o cordeiro, quando você imolava ele, você pegava o cutelo, que era aquela faca que não era nem amolada, era um pedaço de pedra que eles faziam, tinha os dentinhos naquela faca, e eles iam pegar aquela faca. Eles pegavam no cordeiro, pelo pescoço do cordeiro, e começavam a cortar o cordeiro. Só que as ovelhas e os cordeiros, eles são animais muito dóceis. Eles não gemem. E semelhantemente, Isaac ele aceita o destino dele. Ele fala, pai, seja feita a vontade de Deus. Pode vir. Isaac podia correr, espernear. Isaac já tinha mais ou menos de 15 a 20 anos naquela época. Ele podia ficar tranquilo. Ele podia dar um olé em Abraão. Abraão já tinha 100 e tantos anos. Ele ia dar um olé, dar uma carreira. Fala, vai, me pega aí, velho, que eu quero ver tu me pegar. Descia do monte correndo lá. Só que ele fala, não, eu acredito no Senhor. Acredito em Deus, acredito no Senhor como meu pai. Pode passar, Jonas. Ali, ele diz o seguinte, aliás, volta um pouquinho, desculpa. Ele vai oferecer Isaac, só que na hora do oferecimento do Isaac, no versículo 11, eu quero que você abra aí, Gênesis 22, no versículo 11. Gênesis capítulo 22, verso 11, diz assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão! 2 vezes, né? Verdade. Abraão, Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho.
E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E aquele lugar passou a se chamar O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, quando Moisés tinha escrito, né? No monte do Senhor se proverá. Sabe qual é o mais interessante? Só tem uma outra pessoa no relato bíblico que vai sacrificar o seu filho. Sabe quem é? O próprio Deus. O próprio Deus, ele sacrifica o seu filho. A aliança da carne em Abraão é a mesma aliança da carne que temos a esperança hoje. Só que dessa vez, o cordeiro não tomou o lugar do filho, mas o filho tomou o lugar do cordeiro. E morreu por você e por mim e por nossos pecados. Querido, Deus, Ele quer fazer uma transformação grande na nossa vida. E a gente vem falando de aliança, mas isso daqui não adianta de nada. Se você, em sua existência e no seu coração, não aceitar o sacrifício do Filho de Deus. Em hebraico, e eu gosto de falar para vocês, porque eu acredito que vocês são pessoas muito inteligentes e conseguem pegar esse conceito. E quando a gente consegue entender a língua, a gente consegue entender mais. A palavra para aquele sacrifício, para toda aquela história de Abraão e de Isaac e de Deus também, é conhecida como Akedah. E Akedah é uma palavra estranha no hebraico, porque é como se ela se fosse, tipo assim, não é exatamente, mas é como se ela estivesse falando assim, é entender, se colocar no lugar. Deus, ele queria que Abraão entendesse o que ele ia passar. Como o pai de uma grande nação, como o descendente que ele ia receber. Sabe por quê? A gente pensa que Abraão, ele era bom, ele era um cara gentil, Israel ajudou a humanidade. Só que lembra da promessa de Gênesis? O descendente da mulher ia fazer o que com o descendente da serpente? Fala para mim. Pisar a cabeça da serpente. Mas a serpente iria ferir a cabeça da serpente. O original fala assim, iria ferir a cabeça da serpente. Mas a serpente iria ferir o calcanhar. Esse ferir aí é de morrer também, tá? Do mesmo jeito que Jesus, ele destrói, ele fere, ele vai destruir o mal. Jesus, ele também precisou morrer para que eu e você tivéssemos a vida eterna, tivéssemos a esperança de estabelecer hoje uma aliança com ele. Isaac, ele é um que a gente chama de tipo de Messias. Porque do mesmo jeito que Deus, ele sacrifica a Jesus, Abraão, ele vai para sacrificar Isaac, e ele estava mostrando como é que ele ia se sentir. Deus hoje, ele não vai pedir de você que você sacrifique o seu filho. Mas sabe o que Deus vai pedir de você? Talvez a coisa que seja mais importante para você. E essa coisa é você mesmo, o seu coração. Que a Bíblia diz, ama teu próximo como ama quem? A ti mesmo. Se você não ama você mesmo, você não tem nem por onde começar. Mas Deus, ele quer pedir o teu coração. Não adianta de nada, hebraico, aliança, título, vídeo, colocando. Não adianta de nada a gente estar aqui todo sábado, todo domingo, toda quarta. Não adianta de nada eu e você darmos o dízimo, darmos as ofertas. Não adianta de nada se eu e você, em nossa carne, em nosso coração, não abrirmos eles, não rasgarmos eles e não deixarmos o Espírito Santo transformar a nossa vida do jeito que Ele quer. Não adianta nada adventista do sétimo dia, todas essas profecias, estudar a lição, se o Evangelho eterno, que é que Jesus Cristo, ele ama você tanto que ele morreu para te salvar. Se você não aceita isso, o resto, meu amigo, é tudo balela. Meu convite para você hoje é que você entregue a sua vida a Deus. É que você verdadeiramente estabeleça uma aliança com Ele, uma aliança que ultrapassa esse tipo de promessinha falsa que a gente faz. Uma aliança que esteja gravada na carne, no nosso coração.
que você entenda que Deus ele tem grandes coisas para fazer na sua vida e que a partir de hoje você deve ser transformado. Mas sabe qual é o mais interessante disso tudo? Volta para mim, Jonas, um slide. Eu acabei não falando ele. E agora eu quero terminar com isso. Pode voltar um slide para mim? Só voltaram. Existe uma mecânica que a gente chama, meu professor gostava de falar isso, a mecânica da eleição. Deus escolheu você. Deus ele escolheu você e ele não escolheu a outra pessoa. Mas sabe por que ele escolheu você? Por causa dessa outra pessoa. Aí ele falava essa frase aí, ó. És tu e não outro, mas és tu por causa do... Você é eleito, então Deus coloca no seu coração uma missão. E a sua missão nesse momento é viver para resgatar as outras pessoas. É por isso que eu saí de lá de onde eu estava para vir para cá. É por isso que você sai da sua casa para vir para cá. Porque a gente precisa chegar aqui, se fortalecer, conhecer, estudar, nos prepararmos para que a gente possa resgatar o outro. Porque não adianta de nada você estar aqui sozinho e você não trazer outra pessoa. Você não trazer o seu pai, não trazer a sua mãe, não trazer o seu filho, a sua filha, seu irmão, seu amigo, o seu desconhecido, o seu inimigo. Se você tiver que trazer, você deve trazer a essa casa. Porque você foi salvo para que você pudesse salvar outras pessoas. Não adianta de nada a gente depender de Novo Tempo, não adianta de nada a gente depender de Instagram. Se eu e você, a gente não está envolvido na missão, não adianta de nada tudo isso aqui que a gente está fazendo. E o meu convite para você, para que a gente possa estabelecer a nossa aliança, estabelecer a nossa aliança com Deus, você quer salvar outras pessoas? Você quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Se você quer, meu querido, se levante em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Aliás, antes disso a gente vai ter uma música, não é, Padre? Não? Então, sem problema. Nós vamos orar agora. Eu quero orar com você. E na semana que vem, quando a gente estiver estudando sobre a aliança no deserto, aliança do deserto, a gente vai encerrar essa série. Tem uma outra música? Ah, sim, tá bom. O Jonas vai falar alguma coisa aí depois. Mas eu quero que você tenha no seu coração de que Deus ele quer renovar e estabelecer a sua aliança. E eu quero fazer o convite para você salvar outras pessoas. Não adianta de nada a gente estar aqui só por estar. E eu vou falar esse mesmo verso que está em Números, no capítulo 6, no verso 24 e 26, que é a bênção sacerdotal. Toda vez que o Israel ele ia despedir o povo, ele falava bem assim, estendia as mãos, Arão, que era o sumo sacerdote, estendia as mãos sobre o seu povo e dizia bem desse jeito: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que só Jesus pode dar. A paz de que você está salvo, de que seu compromisso está renovado, de que agora você vai sair para espalhar esse renovo, para espalhar esse evangelho para outras pessoas. Isso não é para a gente ficar triste, amigos, irmãos. Isso não é para a gente ficar abalado. Isso é para a gente ficar feliz. O Evangelho está aqui para que tenhamos paz. A paz que só Jesus pode dar. É você e não outro. Mas é você por causa do outro. Feche os seus olhos, vamos orar. Louvado seja o teu nome, grandioso Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus das alianças. O Senhor estabelece conosco a aliança da vida, a aliança de proteção, mas principalmente o Senhor a aliança de salvação. E nesse contrato, nesse pacto, a única coisa que a gente entra e olhe lá é com o nosso coração. Porque mesmo essa entrada, mesmo esse convencimento, quem faz é o teu Espírito, Deus. Quem faz é o Senhor.
Eu estou aqui com os meus irmãos da cidade de Campinas, no distrito de São José, na igreja de São José. Eu não sei o que vai acontecer nas nossas vidas daqui para frente, ó Deus. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei nada. O Senhor me conhece, sabe que eu sou fraco, sabe que somos fracos. Que o Senhor possa estar conosco, ó Deus. Para que, se esse for o nosso último dia nessa terra, que nós possamos ser encontrados com um coração renovado e apontado para Ti. Que o nosso nome ele possa ser apagado dessa terra, mas que com a nossa vida o Teu nome seja louvado eternamente, Deus. Esteja conosco. Tira essa preguiça, essa frieza, essa mornidão do nosso coração, para que possamos estar aplicados a cada dia mais nas Tuas obras, Senhor. Nesse momento, no nome de Jesus, renovamos a nossa aliança contigo mais uma vez. Para que o nosso coração de pedra seja quebrado, seja tirado de nós, e um coração de carne possa ser estabelecido em nosso coração. Perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa estar contigo. Pode se assentar.